Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando sequência na leitura anual da Bíblia, estamos no livro do Levítico. Hoje nós iremos fazer a leitura dos capítulos de número 12, 13, 14 e 15. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia: A purificação da mulher depois do parto. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino na carne do seu prepúcio. Perceba que Jesus, quando ele nasce, ele vai cumprindo todos os ritos e todas as leis. Então Jesus, ele fez questão de cumprir, de observar todas as leis. Perceba que ele mesmo vai dizer: eu não vim para anular, eu não vim para abrogar, mas eu vim para cumprir a lei. E detalhe interessante que estamos aqui no livro das leis, citando aqui como deveria proceder. E Jesus, após o 7º dia, ao 8º dia ele foi circuncidado, e passado esse período aqui da purificação que nós vamos ver nesse capítulo 12, ele foi ao templo e ele foi apresentado por Simeão, ou também chamado de Simão, em algumas versões, onde orou e apresentou ele no templo, levou a oferta, né, da apresentação ali, que ele estava sendo apresentado ao Senhor no templo, e também a viúva Ana, que esperava, né, com orações no templo. Então perceba que a lei, ela veio em todos os detalhes. Quando Jesus encarna, quando o verbo se faz carne, ele cumpre a lei. Então nós temos que entender que os preceitos, que os mandamentos, olhando para Jesus também, é olhar para o seu bom exemplo. Olhar que Jesus, ele deu exemplo. Perceba que em Mateus capítulo 22, quando ele é experimentado pelos herodianos, que faziam parte ali, que eram os do governo, né, que Herodes era o governador, se era lícito Jesus pagar tributo a César. Então ele pede uma moeda, ele fala de quem que é a efígie, ou seja, de quem que é esse personagem, de quem que é essa imagem que está estampada aqui. E eles dizem: é de César. Então Jesus fala: então dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E você tem cumprido, tem dado de fato o que é de Deus com excelência, com amor, com esmero, com afinco? E você tem cumprido os seus deveres, os seus direitos como cidadão, como homem e mulher, como servo e serva de Deus? Deus nos dá o exemplo em tudo. Então perceba a continuação do texto. E depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação, nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho e uma rola por expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, ao qual o oferecerá perante o Senhor, e por ele fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue, e esta é a lei de a que der à luz varão ou fêmea. Então Maria teve que esperar 33 dias para poder depois ir ao templo e apresentar Jesus. Ao 8º dia, ele é circuncidado, ela passa o tempo da purificação, aí ela vai ao templo e ela apresenta Jesus. Mas a sua mão não alcançar assaz por um cordeiro, então tomará 2 rolas ou pombinhos. Ou seja, se não fosse uma pessoa de posses que não tinha condição de comprar, de adquirir um cordeiro, podia ser os 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim, os sacerdotes, por ela fará propiciação, e ela será limpa. Capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. Redobre a sua atenção. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou ímpola branca, que estiver na pele e em sua carne como praga de lepra, então será levado Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele e na carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas, se a empora na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e pelo não tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tens a praga por 7 dias.
E ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao sétimo dia, examinará outra vez, e eis que a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote declarará limpo. Apostema e lavará os seus vestidos, e será limpo. Mas, se a apostema na pele se estender grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que a apostema na pele que tem se estendido, o sacerdote declarará imundo, lepra é. Quando um homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e há de inchaço se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo e não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele que tem na praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra se tem coberto toda a carne, então declarará. E então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo, que tem a mancha, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará imundo, carne é imunda, lepra é. Ou tornando carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote examinará, e eis que a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, o que tem mancha, limpo está. Se também a carne cuja pele houver alguma úlcera e sarar, e se o lugar do apostema, vier a inchação branca, ou ímpola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e o sacerdote examinará. Eis que ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco. O sacerdote declarará imundo, praga de lepra é, pelo apostema que brotou. E o sacerdote, vendo, eis que nela não aparecer pelo branco, nem até mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote a declarará imundo, praga é. Mas, se a empola parar o seu lugar, não se estendendo a inflamação do apostema, e o sacerdote, pois, declarará limpo. Ou quando a pele da carne houver queimadura de fogo, e no ano é sarado da queimadura, houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, o sacerdote vendo, eis que o pelo na empola se tornou branco, se ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote, vendo a empola e não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. E depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas recolher a inchação de queimadura é, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é de queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que ela parecer mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo, tinha é, lepra da cabeça ou da barba é. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que ela não aparece mais funda do que a pele, e se não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga, que tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se tinha não for estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem tinha aparecer mais fundo do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote a 2ª vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e a tinha não houver estendido a pele, então parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo, e lavará os seus vestidos, e será limpo. Mas,
se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que a tinha, que se tinha estendido pela pele, o sacerdote não buscar o pelo amarelo, imundo está. Mas, se a tinha se houver parou, pelo preto nela cresceu, e a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. Quando o homem ou mulher tiverem em polas brancas e na pele ou na carne, então o sacerdote olhará, e eis que na pele da sua carne aparecem polas encolhidas brancas, bostela branca e que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem calvo, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça meio calvo, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se a inchação da praga da sua calva ou meia calva está branca, tirando o vermelho como parece, lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também os vestidos do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Preste atenção. Lembra daquela passagem em Lucas 17, onde 10 leprosos são curados? Apenas com a fala de Jesus: ide, apresentai-vos ao sumo sacerdote. Era isso que Jesus estava falando. Lembra que eu falei? Jesus ele não apenas cumpria a lei, ele não apenas observava a lei, ele não apenas obedecia a lei, mas ele também instruía e orientava, inclusive aqueles que recebiam por ele o milagre. 10 leprosos são curados. Um ex-leproso volta para agradecer. E ele fala: vai, apresenta-te ao sumo sacerdote, porque o sacerdote ele ia fazer a examinação. Ele ia examinar de fato para que aquela pessoa pudesse ser restituída, restabelecida ao seu meio familiar, ao seu meio religioso, e a voltar a exercer, a cumprir o seu ofício, a sua profissão. Perceba que na época tinha todo esse cuidado com a lepra, que a lepra é como se fosse o HIV nos dias de hoje. Embora haja um tratamento, o HIV não tem uma cura. Ele tem um tratamento, ele tem um coquetel, você toma uma medicação, consegue se estender, dá um prazo melhor para aquele que tem um HIV, mas ele ainda não tem cura pela ciência, pela medicina, humanamente falando. Perceba que a lepra era mais ou menos assim. Então, para não contaminar os demais, por isso era preciso passar por essa examinação, por esse período de observação. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele daria o veredito se poderia ou não ser restabelecido no meio do arraial, no meio do povo e do convívio familiar, social e religioso, ou haveria de se afastar. Entenda isso? E o que nós entendemos a lepra agora? Trazendo no sentido para as nossas vidas, para os dias atuais. A lepra como um pecado. O pecado ele precisa ser confessado, o pecado precisa ser tratado, o pecado precisa ser reconhecido, o pecado precisa ser deixado, o pecado precisa ser abominado, o pecado precisa ser abandonado. A lepra é como um pecado, e a lepra você vê que ela vai pegando aos poucos, e os locais onde ela é pegando, ela ia amortecendo. Ela é amortecendo, vai trazendo mortificação, vai mortificando aquele lugar. E começava pelas extremidades dos dedos, cartilagem, nariz, orelha, entende? E ela ia se devastando, quando chegava um determinado período, não restava mais, até que por fim ela consumia a vida. Assim é o pecado, na minha e na tua vida. Por isso que a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso. E a sua verdade, a sua justiça não está em nós. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Então nós temos que confessar diariamente, nós temos que reconhecer que somos pecadores arrependidos, e pecamos por palavras, por gestos, por omissão, por negligência. Pecamos por olhares, por pensamentos, voluntário e involuntariamente, direta e indiretamente. Pecamos a todo momento e a todo instante. Por isso que o sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Por isso que Paulo dita, e Tércio vai escrever aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós carecemos
Todo dia reconhecemos que somos pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque senão o pecado é como uma lepra, que ele vai contaminando, até que ele mortifica, até que ele neutraliza, até que ele paralisa a tua vida espiritual. Não consegue orar mais, não consegue jejuar mais, não consegue cultuar mais com alegria, faz tudo aos trancos e barrancos, vai empurrando, parece que tem uma bola de ferro ao calcanhar, como se fosse uma obrigação, um cumprimento de tabela, não consegue mais meditar nas santas e sagradas escrituras, e isso é características do pecado, que está ganhando território no campo da mente, no campo do coração, dos sentimentos e das emoções do homem e da mulher de Deus. Muito cuidado! Deus está nos alertando, Deus está nos advertindo através da sua palavra. Essa lepra, esse pecado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser deixado, ele precisa ser abandonado, porque em Romanos capítulo 6 vai dizer que há uma recompensa, que tem uma paga para essa lepra. O salário do pecado é a morte. A primeira morte que eu vejo na vida daquele que não trata o pecado é a morte espiritual. É morto-vivo, é morta-viva. Está só de corpo presente, mas espiritualmente está morto. A primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte é a morte física. Quando chegar o tempo de que todos nós iremos enfrentar, se nos depararmos com o espírito da morte, a não ser que nós fomos arrebatados, iremos deparar e enfrentar a morte. E a terceira e pior de todas as mortes, a morte definitiva, que é saber a segunda morte, que essa nos distanciará, nos separará eternamente de Deus. E a palavra morte significa separação. Então a lepra, ela fazia isso. E o sacerdote tinha esse cuidado de examinar minuciosamente, cuidadosamente, cada detalhe, fosse na cabeça, fosse nas mãos, fosse nas orelhas, fosse no nariz, aonde quer que fosse. E ele passava por um período de 7 dias e depois voltava, era levado a ele novamente, e ali então era constatado se estava de fato leproso ou não. Então redobra a tua atenção, meu irmão, porque essa tua falta de interesse pela palavra de Deus, essa tua falta de interesse pelas coisas do eterno, essa tua falta de interesse pelas coisas espirituais, em jejuar, em consagrar, em se santificar, em estudar, em meditar, em crescer na graça e no conhecimento, essa tua falta de interesse pelas coisas espirituais é um grande indício, é um forte sinal de que essa lepra tem contaminado você. Interiorize-se, faça uma visão introspectiva para dentro de você mesmo e reveja aí como era a sua vida antes e como é a sua vida hoje, e como será a sua vida amanhã. Faça você mesmo esse diagnóstico à luz da palavra. Vamos avançar. Versículo de número 45. Também os vestidos do leproso em que está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá os lábios superiores e clamará imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Está vendo aí? Ó? A lepra tira você da presença. A lepra tira você da comunhão. A lepra vai distanciando você. Não tem prazer mais em cultuar. Não tem prazer mais em estar na casa do Senhor. Não tem prazer mais em adorar, em dizimar, em ofertar dignamente. E vai se distanciando, vai vivendo só. Quando também em algum vestido houver praga de lepra, em vestido de lã, ou em vestido de linho, ou em fino urdido, ou fio de tecido, seja linho, seja lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, a praga no vestido, ou a pele no fio urgido, tá? Ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, encerrará a coisa e que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido no vestido, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele para qualquer obra que for feita da pele, lepra rodeadora, imundo está. Pelo que se queimará aquele vestido, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é. Com fogo se queimará. Mas, se vendo o sacerdote a praga e não estenda o vestido, ou o fio urdido, ou o tecido, ou que também a obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia praga e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga depois que for lavada, e eis que a praga não mudou,
o seu parecer, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo queimará. Praga penetrante é, seja pelado em todo a sua parte. Mas, se o sacerdote vir que a praga tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará do vestido ou da pele, do fio urdido, do tecido. E se ainda aparecer no vestido ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa na pele, lepra brotante é, com fogo queimará aquilo em que há praga. Mas o vestido ou o fio urdido do tecido, ou qualquer coisa de pele, que lavardes a praga, retirará, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei da praga da lepra, do vestido de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Para você entender mais ou menos o que ele está falando até sobre as vestes, sobre a roupa. Sabe quando a gente deixa a nossa roupa em algum lugar e pega aquele bolor? Para você entender melhor, que a roupa fica bolorada, já teve essa experiência? Eu acredito que sim. Se não, você pesquisa aí e vai ver bolor em roupa e você vai ver vários vídeos aí no Google, no YouTube, nas plataformas, você vai entender melhor. Mas eu acredito que todos têm esse conhecimento. Era mais ou menos aquilo. Até a roupa, ela tinha que ser apresentada diante do sacerdote para quê? Para que não viesse a contaminar os demais e proliferar e virar uma grande praga e trazer um grande surto ali, uma grande infectação de lepra. Capítulo 14. A lei do leproso depois de ser sarado. Agora aqui é que nós vamos ver depois de ser sarado como que deveria proceder. Primeiro você vê que tinha todo um cuidado na examinação, e agora aqui nós vamos ver como é que deviam proceder no capítulo de número 14. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Por isso que Jesus falou: ide e apresentai-o ao sumo sacerdote, ao sacerdote, para que ele possa examinar vocês. Eles estavam curados, os 10 foram curados. Embora apenas um ex-leproso volta diante de Jesus, os outros 9, só Deus sabe onde foram. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará, para que por aquele que houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, um pau de cedro de carmesim de isopo, e mandará também o sacerdote que se degole uma ave e um vaso de barro sobre as águas vivas, e tornará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e molhará com a ave viva no seu sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Aquele que tem de purificar-se, se lavará os seus vestidos, rapará todo o seu pelo e lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todos os seus pelos da sua cabeça, da sua barba, da sobrancelha, dos seus olhos, e rapará todo outro pelo que levar os seus vestidos, lavará sua carne com água e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite, que logue o azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para a expiação da culpa, e logo o azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no seu lugar em que degolar, a oferta pela expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa, como a oferta pela expiação do pecado, são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se.
e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite será da mão do sacerdote, e porá na cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também, o sacerdote fará a expiação do pecado, fará expiação por aquele que purificar-se da sua imundícia, e depois regulará o holocausto, e o sacerdote oferecerá o holocausto, a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre, e na sua mão não alcançar tanto para tomar um cordeiro para expiação da culpa, e oferta e movimento para fazer expiação por ele, a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas e 2 pombinhos, conforme alçar a sua mão, dos quais será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará o sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da orelha direita. Qualquer que tenha de purificar-se, sobre o dedo do polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão à esquerda, e depois o sacerdote com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar, na sua mão direita, no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite, que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que purificar-se, para que fazer expiação perante ele ao Senhor. Depois oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos, conforme alçar a sua mão. Do que alçar a sua mão, será uma para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto, como oferta de manjares. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que purificar-se perante o Senhor. Essa é a lei daquele que tiver praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Lei acerca da lepra na sua casa. Até na casa poderá ficar lepra. Como eu falei, volto a dizer, sabe aquelas manchas de bolor que você vê? Às vezes na casa é preto, meio esverdeado também. Você vê que até isso, até na casa, tinha que fazer essa especificação. Tinha que fazer essa inspeção, melhor dizendo. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo a Arão, e Arão dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele que for à casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga na parede da casa ter covinhas, paredes ou verdes ou vermelhas, ou parecem mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora, das portas da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir a praga nas paredes da casa, se tem se estendido ou se tem crescido, proliferado ainda mais, então o sacerdote ordenará que se arranque as pedras que estiverem a praga e lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tornará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancarem as pedras, e depois da casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, examinando, eis que se a praga da casa tem estendido, lepra roedora há na casa, imundo está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da casa, em que será levado tudo fora da cidade no lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que deitar a dormir em tal casa, lavará os seus vestidos, e o que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Porém,
tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga da casa não tem se estendido. Depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tornará a espiar a casa 2 vezes, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo. E degolará uma ave e um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molharás na ave degolada, nas águas vivas, e espargirá na casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha, uma ave pequena, viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pelaquela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga de lepra que tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da inchação, e do postema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que será dia limpa. Esta é a lei da lepra. Ou seja, então tinha todo um ritual, tinha toda ali uma observação, tanto sobre as pessoas, como as vestes, como sobre as casas. Capítulo 15, e aqui nós concluímos a leitura de hoje. A imundícia do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Qualquer homem que tiver fluxo da carne será imundo por causa do seu fluxo. Essa, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo, e da sua carne que vaza o seu fluxo, ou a sua carne estanca sem fluxo, esta é uma imundícia, a sua imundícia. Toda cama em que se deitar e tiver fluxo será imunda. Toda coisa que sobre se atentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos, e banhará em água, e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, tem um fluxo de sangue, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Estou falando no livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Uma grande multidão acompanha Jesus. E aquela mulher padecia. E aquela mulher sofria de um fluxo de sangue que não estava no início, que não estava no meio, mas que já perdurava ao longo de 12 anos. Perceba que aquela mulher não poderia estar ali. Segundo a lei, e aquela época que estava vigorando ainda era a lei, ainda era o Antigo Testamento, porque o testador ainda estava vivo, que era Jesus. Ela não poderia estar ali. Mas aquela mulher, ela resolveu, ela decidiu colocar em risco a própria vida, porque ela não aguentava mais aquela situação. O texto diz que há 12 anos ela sofria e que ela havia despendido, que ela havia gastado todos os seus recursos financeiros com muitos médicos. E o texto diz qual foi o resultado: indo cada vez mais a pior, de mal a pior. Ao invés de melhorar, piorava. Ao invés de curar, se agravava. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Fato é que aquela mulher sabia que ela não poderia estar ali, que ela não toca em Jesus. Ela vai tocar na orla dos seus vestidos, ou seja, na parte de baixo dos seus vestidos. Porque ela sabia, nele eu não posso tocar. Eu sou imunda, eu não poderia estar aqui. Eu estou correndo um sério risco de ser reconhecida, de contaminar outras pessoas e até mesmo ser apedrejada. Mas quer saber de uma coisa? Nesses 12 anos já tenho sofrido tanto e ouvi falar que Jesus curou tantas pessoas, fez cego enxergar, fez mudo falar, paralítico andar, surdo ouvir, curou leprosos. Agora ele está indo na casa do principal da sinagoga, cujo nome é Jairo, e a sua filha está muito doente, à beira da morte. Então eu creio que se tão somente eu tocar na orla, eu estou colocando na parte de cima aqui, mas é na parte de baixo, na orla, não seja na sola os seus vestidos, eu sararei. Ela fala consigo mesmo. Ela usa aquele termo, diante da língua portuguesa, chamado de solilóquio, falando consigo mesmo, como Davi também usou esse termo no Salmos 42. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Como Moisés usou esse termo quando viu a sarça, ele fala para mim: virarei, olharei e verei por que aquela sarça pega fogo e não se consome. Entende? Consegue entender? Então ela toma uma atitude, ela toma uma decisão, ainda que custasse a sua vida. Mas ela fala: eu vou, porque tenho certeza que se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E eu creio que você conhece o desfecho dessa história. E essa mulher não foi apenas curada. Além dela ser curada, ela recebeu a salvação. Olha que coisa gloriosa. Quando também
o que tem o fluxo de sangue, cuspir sobre um limpo, então levará esse os seus vestidos e se banhará em água e será imundo até a tarde. E também toda a sela em que cavalgar, que tiver o fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo, será imundo até a tarde. Aquele lavará os seus vestidos e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar lá e que tem um fluxo, se haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos e se banhará água e será imundo até a tarde. Imagina quantas pessoas aquela mulher tocou. O texto diz em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, que uma grande multidão acompanhava Jesus. Aquela mulher não poderia estar ali. Ela tocou em muita gente. Muita gente encostou nela, ela encostou em muita gente. Sem dizer, pelo fato de ser há 12 anos, já exalava, já produzia um mau cheiro. E o vaso de barro em que tocar, a quem o fluxo quebrado, porém do vaso de madeira, será lavado com água. Quando, pois, o que o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos e banhará a sua carne nas águas vivas, e será limpo. E ao dia 8º, tornará as rolas, os 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. Assim o sacerdote fará expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Ou seja, ele está dizendo aqui, seja do sêmen, daquilo que o homem provoca. Também do homem, quando sair dele a semente da cópula. Ou seja, está falando sobre o sêmen que o homem produz. Também todo vestido e toda a pele que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. E também a mulher com que o homem se deitar, com a semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que tocar será imundo até a tarde. Ou seja, quando a mulher estivesse nos dias do seu ciclo menstrual, ela não poderia, era extremamente proibido ela relacionar-se sexualmente com o homem, com seu marido. E tudo aquilo que sobre o que ele se deitar durante a sua separação será imundo. Todo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na cama lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar água, ou tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. E também, alguma coisa estiver sobre a cama, ou houver um vaso que ela se assentou, e se alguém tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela na sua imundícia, e tiver sobre ele imundo, será por 7 dias. Também toda a sua cama, 7 dias será imundo. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue lá por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como os dias da sua separação. Perceba que aquela mulher há 12 anos, ela era considerada como imunda. Olha para você ver que coisa tremenda. E toda a cama sobre a que deitar, todos os dias do seu fluxo, será como cama da sua separação. Toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a sua imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então contarão 7 dias e depois será limpa. É o 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e astará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e o sacerdote fará por expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separarei os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei, que aquele que tem um fluxo, daquele que sai diante da semente da cópula, fica por ele imundo, como também da mulher enferma, da sua separação, daquela que parece do seu fluxo, seja um varão fêmea ou homem que se deita como uma mulher imunda. Eu quero fazer um paralelo aqui antes de concluir com Números capítulo 5, rapidamente, porque aqui, para fazer essa ponte aqui, para você entender que em Números é ratificado isso. Números capítulo de número 5, versos 1, 2 e 3. O leproso e o imundo serão lançados fora do arraial. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todo o que parece de fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto.
desde o homem até a mulher, e lançarei fora do arraial. Os lançarei para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e o lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aquela mulher não poderia estar ali. Mas então o que eu quero chamar a sua atenção e finalizar essa mensagem nesse dia chamado hoje, concluindo a leitura de hoje, é que aquela mulher, mesmo sabendo a sua condição de impura, mesmo sabendo a sua condição de imunda, aquela mulher, mesmo sabendo que a sua condição, ela ter procurado todos os recursos, gastado todo o seu dinheiro, ela toma uma atitude. E qual é a atitude dela? Uma atitude de fé, uma atitude de coragem. Ela tem uma atitude de necessitada. E quando você realmente necessita de Deus, e quando você realmente necessita de algo de Deus, você não irá medir esforços. Aquela mulher colocou a sua própria vida em risco, e de todos aqueles que ela tocou durante aquela caminhada, de o contaminarem e fizessem com que fossem imundos, mas ainda assim a fé daquela mulher sobrepujou a sua situação, o seu quadro, o seu problema, e ela foi de encontro ao Senhor Jesus. E quando ela vai diante do encontro do Senhor Jesus, ela se prostra, porque a orla fica na parte de baixo, e ela toca. E quando ela toca na orla, Jesus sente, e imediatamente ele fala: alguém me tocou. Imagine que uma multidão estava tocando ao Eterno, e Jesus fala: alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, a multidão te aperta. E o Senhor diz: quem me tocou? Mas eu penso Jesus dizendo: alguém me tocou diferente, alguém me tocou na condição de um necessitado, de uma necessitada, alguém me tocou verdadeiramente crendo que eu posso fazer, e eu fiz. E ele começa a olhar para um lado e para o outro, e de repente aí você entende o texto. O texto diz que a mulher, temendo e tremendo, repito, temendo e tremendo, ela vem diante de Deus e ela lhe conta toda a verdade. Só que ela toma uma atitude que me chama a atenção. Ela se prostra para pedir, ela se prostra para buscar, ela toca, ela recebe a cura. O que ela faz agora? Fui descoberta, corro o risco de ser apedrejado. Quantas pessoas eu toquei, quantas pessoas eu contaminei, corro o risco de por 2 ou 3 testemunhas ser apedrejado, ou quem sabe até mesmo queimada. Mas antes disso eu fui curada, e por ser curada eu vou adorar. E ela se prostra para adorar. Quando ela se prostra, ela diz que ela adorou. Adorar ali é se prostrar. E ela se prostra e ela conta toda a verdade. Jesus olha aquela atitude daquela mulher. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. A salvação ali tem 2 sentidos. Primeiro, salvou literalmente de não ser morta, de não ser condenada, de não ser apedrejada. E salvou espiritualmente, vida eterna. E aí depois Jesus diz assim: vai, ser livre desse teu mal. Então que nós possamos aprender com essa mulher, que ela não olhou para a sua condição, lado positivo, correndo o risco de morrer, de contaminar muitas pessoas, mas ela foi curada. Mas que também nós vamos tomar um exemplo dessa mulher, um segundo exemplo negativo: não deixe Jesus por último. Essa mulher esperou 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos, ela procurou todos os profissionais. Eu não estou dizendo que você não deva procurar. Eu estou dizendo que você não deve deixar Jesus por último. Porque o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos seguir os 2 exemplos dessa mulher, o positivo e o negativo. O positivo eu acabei de dizer, e o negativo também. Então não deixe Jesus por último. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo. Essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.